E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Tudo isso segundo a ordem do Senhor. Assim os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha por dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Verso 20. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detiam 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Tudo isto segundo a ordem do Senhor. Eles se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriram o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. E você diz: graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha bússola. Essa noite serei direcionado, serei impactado para viver um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Eu acredito no poder do Espírito Santo por meio da sua palavra, e essa noite viverei a melhor noite da minha vida. Se você crer nisso, glorifique a Jesus com força. Aplauda Jesus e sente-se, por favor. Deus não muda, mas se move. Deus não muda, mas Ele se move. O texto que nós lemos, ele fala muito comigo, porque a minha jornada de fé está baseada nesse texto. Um dia na minha história, eu entendi o que é que significa seguir a nuvem e viver com base no movimento dela. Há um Deus como o nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que Deus, Tiago, melhor dizendo, vai dizer que o nosso Deus, ele carrega um caráter imutável. A Bíblia vai gritar nos nossos ouvidos dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das nuvens,
em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus, ele não muda. Mas a imutabilidade de Deus é também transferida para a sua palavra. Escrito está: passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra, ela jamais passará. Porque Deus, ele tem uma palavra firme. Ele sustenta aquilo que ele fala. Isso diz respeito ao seu caráter. A ideia de um Deus imutável não o torna estático. A ideia de um Deus que permanece o mesmo não faz com que esse Deus ele se mantenha sentado, paralisado. Um dia Jesus chegou para os seus discípulos e disse para ele, diante da sua jornada, ele disse: olha, o meu Pai, ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Avisa aos preguiçosos, Deus, ele trabalha até hoje. Essa condição de um Deus que não muda, e essa verdade de um Deus que, ainda que não mude, se mova, esse movimento de Deus, ele tem propósitos. E quando nós lemos esse texto, isso denota algumas características desse movimento de Deus. E aqui especificamente está ilustrado diante da nação de Israel, que através do livro de Êxodo nós vamos ver como de forma poderosa Deus tirou a sua nação, o seu povo do Egito, de forma milagrosa, de forma extraordinária, impactante. Deus tira o povo de lá, e não somente tira o povo de lá, permanece com ele. Nós já sabemos muito bem que Deus, ele não habitava no ser humano, ele visitava esse ser humano. Ele vinha à proporção em pessoas específicas. Deus estava trazendo uma luz daquilo que ele faria na nova aliança, nos nossos dias, fazendo com que o povo construísse um lugar da sua manifestação, aquilo que nós reconhecemos como tabernáculo. O povo sai, é um povo que está saindo do Egito rumo à terra prometida, Canaã, e Deus dá a Moisés a orientação para construir um lugar aonde ele seria adorado, onde o sacrifício seria feito. O tabernáculo é construído. É esse lugar que Deus vai se manifestar, é esse lugar que Deus vai se revelar. E não somente isso, Deus vai colocar uma nuvem sobre o povo. Durante o dia era uma nuvem, à noite era a mesma nuvem, mas tinha uma aparência como de coluna de fogo. O texto que nós lemos mostra que o Senhor está dizendo para aquele povo: eu vou direcionar vocês. Quando eu for, vocês vão. Quando eu ficar, vocês ficam. Eu não estou tirando vocês para deixar vocês ao léu. Deus não só tira o povo do Egito, mas garante que com eles vai lhes dar a sua presença. Êxodo capítulo 13, verso 21 nos diz: o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22 do capítulo 13 de Êxodo: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus tira o povo do Egito, mas a presença dele vai com o povo. A mão que tirou o povo do Egito é a mesma mão que permanece com eles. Deus não só tira o povo do Egito, mas também traz um objetivo claro para guiá-lo. Eu gosto do texto de Jeremias, no capítulo 10, verso 23, quando ele nos diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir seus passos.
Jeremias estava dizendo assim, ó: o homem não sabe o caminho que vai seguir, por si só vai se perder. Deus, além da sua presença, traz a confirmação que iria guiá-los. Esse mover da presença de Deus através da nuvem revela para mim o caráter didático manifesto de Deus. Isso mesmo. Deus se move para nos ensinar que tudo que agradará seu coração deve ser seguido do seu movimento. Ele vai, nós vamos. Ele para, nós paramos. Ele manda e a gente obedece. O guia de Deus é esse. Qualquer outra coisa foge dos princípios desse Deus. Está diretamente ligado ao seu caráter e à sua manifestação de movimento. O movimento de Deus nos mostra também o seu caráter cuidador. Ele não somente guia o povo, mas ele também protege. Ele poderia muito bem tirar o povo do Egito e deixá-los, mas ele faz questão de abrigá-los como a galinha abriga os seus pintinhos. Eu estou falando de um povo aqui desobediente. Ei, eu estou falando de um povo aqui teimoso. Para você que conhece a história bíblica e para você que não conhece, vai aprender agora. O povo ficou no deserto muito mais tempo do que deveria por causa da sua desobediência. A pergunta que não quer calar: e Deus deixou esse povo? Isso aqui já é para alguns crentes teimosos, que as situações aparecem na vida e ele rememora e é abafado, é pressionado e às vezes questiona a Deus: aonde está o Senhor agora? Deus está dizendo: estou no mesmo lugar aonde sempre estive. O movimento de Deus nos mostra que ele tem sempre um final vitorioso. Irmão, isso aqui me anima. Porque na mesma dinâmica que a prova vem, eu tenho uma certeza que ela também vai embora. A mesma velocidade que uma notícia ruim chega, Eduarda, creia, a notícia boa também vai chegar. Eu estou dizendo para você que o Deus que nós servimos já está com a história todinha pronta, preparada com seu nome, e no final não tem derrota. No final tem a assinatura dele dizendo: vitorioso és. Vou falar de novo: não adianta querer teimar. A história de Deus não tem dois caminhos, não tem dois finais. Porque tem filmes e tem jogos até que a gente brincava que tinha dois finais diferentes. Na história de Deus não tem dois finais. Na sua história já está escrito: se você não sair do caminho, se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, levanta a mão que eu vou largar aqui algo da parte de Deus. O seu final vai ser celebrando ao Senhor. O diabo está passando raiva, o diabo está temeroso, porque às vezes a gente pensa que ele tem poder contra Deus. O diabo não briga com Deus, irmão. O diabo briga com a gente, porque ele já sabe que nessa batalha contra os céus, ele já perdeu. E se você quiser vencer, se alinha com Deus, fica debaixo da nuvem, porque nós vamos celebrar juntos. Reage de alguma forma se você acredita nisso. Aquele melhor sorriso do dia que você não deu hoje, você vai dar agora. O melhor. Escolhe essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: o final. Diga com mais graça. Diga: o final da história será muito mais feliz do que o início. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. É melhor o final das coisas do que o princípio delas. É melhor o final das coisas do que o princípio delas. Eu quero ver essa igreja que vai reagir. É melhor o final das coisas, porque o princípio delas, o inimigo quer te paralisar, ele quer te travar, ele quer te bloquear, porque ele já sabe que no final, na linha de chegada, Jeová está de braços abertos, dizendo: vindes, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que tenho preparado para você. Irmão, eu vou chegar lá. Mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Pastor, estou correndo. Não precisa correr não, calma. Deus não manda ninguém correr.
Pastor, estou me apressando. Não precisa se apressar. A vitória não é de quem corre. A vitória é de quem permanece. Para quem está sob o comando de Deus, sempre terá um caminho fadigante. Mas o seu final sempre será triunfante. Quando o sol ficar bem pesado, Tainara, quando a coisa estiver bem apertada, Jéssica, olha para o céu e diga assim para Deus: Deus, estou entendendo tudo, porque com a mesma intensidade que eu estou sendo esmagado, irmão, você é igual uma uva, irmão. Quanto mais te esmaga, mais suco valoroso vai vir de lá. Vou falar de novo: quanto mais te esmaga, quanto mais te bate, quanto mais te persegue, quanto mais as coisas estão travadas, quanto mais as coisas estão bravas. Não estava programado para falar isso aqui não, mas isso aqui é profecia para alguém. Final do ano está chegando, você não viu as coisas se concretizando, as coisas estão travadas, está feia, está preta, a black passou e parece que permaneceu, mas o melhor de Deus ainda está por vir na vida de alguém. Recebe isso como profecia, glorifica Jesus. O tempo de Deus está chegando para você. Esse povo sai com essa confiança, esse povo sai com toda esta garantia. Só que a grande questão aqui, querido James, é que ele vai para o deserto. E toda vez que eu falo e eu pesquiso e que eu estudo sobre essas questões, isso me surpreende mais ainda. Eu já falei isso aqui, vou repetir: ninguém tem sonho de ir no deserto, irmão. Ninguém quer fazer casamento no deserto. Esse negócio é coisa de gente egocêntrica, excêntrica, gente estranha. Tem que ter dinheiro também, né? Mas dificilmente você vai olhar para alguém: qual é o seu sonho? Estar no deserto. Você vai ver o que no deserto, irmão? Deus leva o povo para um lugar que ninguém quer habitar. Não é lugar habitável. Ei, deserto não é lugar para habitação. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é para durar para sempre. Deus leva o povo para o deserto, porque o deserto é um lugar estratégico. Tem nuvem, tem coluna de fogo, mas tem deserto. Só que tem uma coisa interessante aqui, irmão Carlos. O deserto não tem atrativos, não tem nada que vai atrair eles, não tem nada para oferecer. E isso é importante. Por que é importante? Porque se não tem nada atrativo, não tem nada para me oferecer, não tem algo que prenda os meus olhos, então não tem nada que me distraia também. Deserto é lugar que você é forçado a depender daquele que acima está. Se no deserto não tem absolutamente nada que me atraia, ótimo. Se no deserto é um lugar que a interrogação está plantada, ótimo. É difícil estar lá, mas você é forçado a confiar. Porque quando o deserto chega na vida da gente, a gente chega por algum motivo e não sai nem de quando vai sair de lá. Só que nós temos uma certeza: tem nuvem de Deus acima da gente. No deserto, a dependência a Deus deve ser tudo. Não estou enxergando, que legal. Não estou sabendo, ótimo. Não estou vendo, muito bem. Mais do que nunca a sua necessidade de se voltar para onde? Depender de quem? O povo está lá. O deserto é um lugar estratégico. Deus está levando o povo com uma outra intenção. Deus está levando o povo para dar um passo. Agora olha que coisa fantástica. Deus, ele já está no lugar que você vai chegar. Deus já está no seu próximo passo. 8 vezes se percebe no parágrafo a expressão o mandado do Senhor, a ordem do Senhor. Versos 18, 20 e 23. Os movimentos eram dados pelo Senhor e ele não pedia opinião de ninguém. Ele não descia para Moisés dizer: Moisés, e aí vamos para onde? E olha que Moisés, ele tinha uma intimidade poderosa com Deus.
Mas Deus estava direcionando o povo e não precisava de nenhuma ajuda dele, nenhuma contribuição dele, porque tem horas, não que ele precise, mas que nós contribuímos com a obra de Deus, mas tem coisas que ele vai fazer sozinho. Aqui, Deus está dando a direção através da nuvem. Para aquele povo, não dava para prever o próximo passo, não dava para dizer para onde vamos agora, qual é a esquina, é norte, é sul, não dava. Mas que importa? Que importa? Se eu der o meu passo, se eu tomar a decisão, se for do meu jeito, há uma probabilidade de dar errado. Mas se eu esperar a nuvem correr, se eu esperar ele se mover, não tem como falhar. O grande problema é que a gente toma a síndrome de Abraão, porque as coisas às vezes demoram e a gente quer tomar a nossa própria decisão. Deus está falando com você, calma. Esse lugar que você está construindo, foi eu que fiz os fundamentos. Esse lugar que você já está indo, tem água fresca, pão e peixe na brasa, esperando só você chegar. E qual é o segredo? É só a minha nuvem te direcionar. O deserto é um lugar estratégico. Deus está dando para a gente a ideia de que o próximo passo, ele já está nos esperando. 3, esteja preparado para esse movimento, irmão. Esteja preparado para o movimento da nuvem. Você pode falar isso para esse irmão do seu lado? Esteja pronto para o movimento. Fala isso para pelo menos 3 pessoas. Diga para ele assim, ó, esteja pronto para o movimento. Tem gente que está parado, estacionado, sem saber para onde vai, mas sem expectativa nenhuma. Tem gente que está estagnado. Se você pegar o ano de 2024, no dia de hoje, e olhar um ano atrás, você não mudou absolutamente nada. Nada, zero. Não cresceu em nenhuma área da sua vida. Se duvidar, ainda perdeu alguma coisa. Pastor, é possível isso acontecer? É possível. Por quê? Porque nós estamos vulneráveis a esse tempo e não estamos atentos ao movimento de Deus. Ei, Deus não te fez para viver uma vida estática. Deus não te fez para viver uma vida paralisada. Deus não te fez para viver uma vida morna, uma vida acabrunhada, uma vida de pobreza, uma vida de miséria. E pobreza aqui, eu não estou falando no sentido monetário, não. Eu estou falando no sentido produtivo. Eu estou falando de uma pessoa que dá vida, uma pessoa que você olha para ela, você vê vida, você vê produção, você vê uma pessoa que está vivendo, fazendo a vida valer a pena. Tem gente que você olha para ela, é só você olhar, já dá um asco. Você olha para ela, você já fica triste. Você chegou alegre, olhou para ela, você a energia é baixa, irmão, porque são pessoas que não vivem, ela meramente existe. Tem pessoas assim na igreja: estou esperando Jesus voltar. Não ganha ninguém para Jesus, não aconselha ninguém, não levanta a mão para dar um glória, não abre a boca nem para respirar. São analíticos da situação. Eu estou pregando para uma igreja que está viva, irmão. Eu estou pregando para uma igreja que está viva. Levanta a mão que eu vou dizer algo para você muito sério agora aqui. Deus te deu 2 pernas, Deus te deu 2 braços, Deus te deu um coração poderoso, te deu um cérebro poderoso. Esse corpício que você tem aí não é para ficar expondo na internet, colocando o seu peitão para fora, a sua bunda, botando o seu corpo para aparecer para os outros, não. Esse corpo aí é para glorificar a Deus e movimentar. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar graça, vai te dar inteligência. Eu quero ver quem está recebendo isso aqui. Deus vai levantar uma geração nesse tempo que não vai ficar preocupado com o que A vão dizer, o que B vão dizer. Vai levantar uma geração que vai estar atenada, vai acordar de manhã, vai dormir à noite, mas está ligada no céu. Senhor, para onde o Senhor for eu vou. Se o Senhor parar eu paro, se o Senhor mandar dizer eu digo, se o Senhor mandar pregar eu prego, se o Senhor mandar profetizar eu profetizo. Ei, eu estou pregando para uma geração ousada. Vai sair paralisia, vai sair doença, vai vir um movimento de Deus. Cadê você que recebe? Cadê você que recebe? Vai parar com essa vida xoxa, essa vida improdutiva. Estou pregando para uma igreja poderosa em Deus. Sai da frente, Satanás.
Mão direita, só quem tem mão direita, não levante a esquerda não, é só a direita, porque o direcionamento é da direita. Pega no irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus vai te usar nessa terra. Diga assim: se movimenta que Deus vai te usar, Deus vai te usar. Diga: se movimenta que Deus vai te usar. Balança ele no lugar, diga: Deus vai te usar. Branco, preto, alto, baixo, pobre, rico, eu estou olhando para uma igreja que vai movimentar. Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e adora. Levanta, aproveita que o ano está acabando. Aqueles glória que você não deu, aqueles aleluia que você não deu, você hoje vai botar para fora. Vai. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. A nuvem está em cima. A nuvem está em cima. A nuvem. Alabore, alabaia, elamando, alabaço, elamandore faça, elamore calaba, iribicandara alabaço, escalamou deribi faça, e não me façuri calamo de rafaia. Pastor, mas o que aconteceu no passado, deixa no passado, irmão. O que Deus fez, e glória pelo que fez. Só que Deus está vivo, e Ele vai fazer na sua vida também, se você crer. A nuvem movia depois de 2 dias. A nuvem se movia no Moabe depois de 1 mês. A nuvem se movia às vezes, Dani, depois de 1 ano. Não tinha regra, Leão. Não tinha regra. Às vezes a gente quer dizer para Deus como é que Deus vai fazer. A gente está dizendo a Deus como Ele vai fazer. Você chegou agora, já está querendo dizer como a igreja vai funcionar, irmão. Ei, lave a sua boca para falar da igreja. A igreja é santa. Luribifácia. A igreja é pura. A igreja é poderosa. A igreja é linda. Se você estiver na igreja, ela é igreja. Se você sair, ela permanece igreja. A igreja, ela é sustentada. A igreja tem protetor. A igreja tem... eu vou defender a igreja. Não precisa defender a igreja, irmão. A igreja tem um advogado fiel. O que é que eu preciso fazer? Estar preparado. O que é que Deus vai fazer amanhã? Não sei. Eu estou pronto para contribuir com aquilo que Ele vai fazer. Só que nesse movimento todo, irmão, sabe o que acontece? Precisa de um esforço, né? Entendeu, Maiana? Tem que se esforçar. Por isso que esse negócio de preguiça com crente não dá certo. É por isso que quando o preguiçoso aceita Jesus, ele recebe logo fogo. Dá uma olhadinha nesse irmão, vê se ele tem cara de preguiçoso. Dá uma olhadinha. Não, mano, não é para olhar para mim não, é para olhar para quem está do seu lado. Você conhece o crente preguiçoso, irmão, você conhece. Vamos para o evangelismo, irmão. Vamos fazer um negócio na igreja, irmão. Ela é cheia de 9 horas, irmão. Só que crente com Deus, meu irmão, crente preguiçoso não tem como acompanhar a nuvem. Não tem como. Porque o que acontece? A nuvem pousou hoje, o povo parava. E quando o povo parava, Silas, eles montavam um tabernáculo. O tabernáculo era um cercado gigantesco. Tinham 3 pavimentos, 3 áreas: átrio, lugar santo e santo dos santos. Tinha que botar toda a mobília dentro: altar do sacrifício, bacia, mesa dos pães, altar do sacrifício, do incenso. Tinha que botar lá
um lugar santíssimo, algo precioso, a Arca da Aliança. Colocar cortina. Imagine o trabalho que dava. Eu fico imaginando que quando eles montavam o tabernáculo, eles falavam assim: Senhor, se move depois de 2 dias, se move depois de 1 mês. Só que tinha vezes que quando eles montavam, realmente durava tempo, então eles viviam aquele lugar. Só que tinha momentos que não durava. Eles montavam, passavam a noite e Deus falava assim: estou na hora de andar. Eu fico imaginando aqueles crentes acordando e veja a nuvem se movimentando, irmão. Aqui eu conheço uma meia dúzia que se tivesse lá, misericórdia. Existe um esforço para viver essa dependência de Deus. Dependência não tem a ver com displicência, porque depender não é se esconder, depender não é estagnar. Depender de Deus dá trabalho. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. A geraçãozinha difícil. Geração que quer viver no conforto não se move. Geração que quer viver no conforto não prospera. Homens e mulheres que gostam do ar-condicionado, sala fresca, ninguém me importune, não quero desafio, não quero problema, parabéns, você também não vai querer prosperidade, progresso, sobrenatural de Deus, não vai. Você lembra quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Olhe o texto, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Até quando? Fato é que foi de repente, mas não foi do nada. Aconteceu do nada. Não, não é do nada não. O do nada na vida do crente custa muito tempo e recurso, esforço e trabalho. Porque as coisas acontecem na sua vida, porque as pessoas estão vendo o aparente, mas ninguém sabe o preço que você paga. As pessoas elas querem viver o que você está vivendo, mas não querem passar o processo que você está passando. Na verdade, as pessoas elas querem o seu progresso, mas elas não querem viver o seu processo. Elas estão vendo o holofote, mas não sabem como é que você chegou lá. Por quê? Porque é uma geração que gosta do conforto. É a geração do rios. É a geração do dedinho passando. Até para pegar água, tá igual meu filho. Mãe, pegue água para mim. Hoje de manhã ele estava comendo uma vitamina de banana, viu aqueles carocinhos pretos da banana na vitamina, sabe o que ele disse? Coe aqui a vitamina para mim. Ele viu isso em algum lugar, irmão, porque não foi lá em casa que ele viu. Você já se viu coar vitamina de banana, varão? Aí quando a mãe gritou que falou, eu ouvi, eu falei, não acredito no que eu estou ouvindo não, irmão. Se der mole, ele quer tudo na mão. Quer tudo que faça para ele. É essa geração. Você está pensando que eu estou falando de meu filho? Estou falando de você. Deus já te disse que vai te dar. Deus já te disse que vai abrir a porta. Deus já disse que vai prover. Só que a nuvem está andando e você está parado. Deus está se movendo, está dando sinais e você está paralisado. Só que hoje eu vim aqui para te ajudar. Mesmo que seja no empurrão, hoje tu vai sair desse lugar. Geração de conforto não se move. Geração do conforto não se incomoda. Geração do conforto não se importa. Pastor, eu não me movimento porque se eu me movimentar eu vou incomodar muita gente. Incomode. Eu nunca vi cachorro banguelo morder ninguém, mas late que é uma beleza.
Eu nunca vi ninguém arrumando pedra em uma árvore que não dá fruto. Nunca vi. Está dando pedrada? Parabéns. Eu nunca vi ninguém querer enterrar quem não carrega algo valioso. Se estão querendo te enterrar, acabar com você, glória a Deus. Depois de Deus, o outro que dá o sinal do seu valor é Satanás. Porque Satanás, ele não está querendo derrubar você, porque você é alguém poderoso, extraordinário. Não, ele está querendo derrubar você porque ele sabe que lá na frente você vai dar muito trabalho para ele. Ele sabe o que você carrega. Você já viu ladrão querer roubar quem não tem nada, irmão? O ladrão, ele vai querer entrar na casa que tem bens. E por que você está tão acomodado? Pastor, se eu começar a orar, Deus vai começar a me usar, então eu não vou nem orar. Tem crente que está assim, entendeu? Só que deixa eu te falar uma coisa, amados, já termino. A nuvem é o sinal da presença de Deus. E sem presença de Deus não dá para viver. Repita comigo, sem a presença. Mais forte, irmão, sem a presença não dá para viver. Fala assim, ó, eu posso viver sem dinheiro, sem alimento, sem família, sem trabalho, mas sem presença não dá para viver. Você concorda comigo com isso? Você concorda comigo? A nuvem é o sinal do comando aprovador de Deus. Eu não posso me ousar viver sem estar sendo liderado por essa nuvem. Êxodo no capítulo 25 mostra a medida do tabernáculo. A nuvem desceu depois que o tabernáculo foi preparado. Se você ler Êxodo 25, eu não vou ler por causa do tempo, você vai perceber que em Êxodo 25, o ministério de louvor já fica preparado. Deus dá detalhes do tabernáculo, tamanho, cor, utensílios, deixa tudo pronto. O texto é muito claro, a nuvem desceu, depois que tudo foi feito conforme a medida que foi estabelecida. Obedeceu a medida, a nuvem desceu. Obedeceu a medida, a nuvem desceu. Obedeceu a medida, a nuvem desceu. Quando a nuvem não vem, Deus não está. Quando ela não vem, tem alguma coisa errada. Se você for lembrar da arca, a arca foi feita segundo a medida de Deus. Você lembra quando Deus ele falou para Noé? Deu todos os detalhes de como seria feita a arca. Deu todas as medidas. Noé fez a arca segundo a medida de Deus. Noé entrou. O texto diz que Deus fechou por fora. Quem guiou a arca? Quem guiou a arca? Quem guiou a arca? Mas quem construiu foi Noé. O esforço foi de Noé. A obediência foi de Noé. O preço pago foi de Noé. A zombaria quem sofreu foi Noé. O tempo gasto foi Noé. Ele fez a parte dele. Mas na hora de guiar, é Deus que guia. Noé está nos ensinando que ao confiar em Deus, Ele nos habilita a construir coisas poderosas. Deus nos habilita a fazer coisas extraordinárias. Mas quem vai garantir posição, lugar, grau? Quem vai dar detalhes do lugar futuro onde chegar? É a voz pela qual você obedeceu. Você hoje está aqui porque você ouviu a voz de Deus. Você hoje está aqui porque Deus te chamou para te dizer: já chega de andar com os próprios pés. Já chega de andar com o seu próprio pensamento. Já chega de querer dizer que você manda no seu nariz. Já chega. Eu estou colocando uma nuvem sobre a sua vida. E a partir de hoje, eu quero governar a sua história. Deus está chamando essa igreja para se colocar de pé. E aproveita, já fica de pé comigo.
porque hoje você vai sair daqui com direcionamentos do céu. Levante as suas mãos, por favor. A nuvem é o resultado de que tudo está de acordo ao pedido que ele fez. A nuvem é o resultado que está tudo de acordo ao pedido que ele fez. Pastor, eu estou obedecendo. Pastor, eu estou seguindo. Pastor, eu estou diante de Deus, diante do altar, diante do sacrifício, diante da consagração. Descansa. A nuvem vai te carregar para um lugar seguro. A nuvem vai te levar para um lugar seguro. A nuvem nesta noite está nos conduzindo para o lugar aonde Deus vai andar. Pastor, eu não sei aonde eu vou parar. Não precisa, a nuvem vai te levar. Pastor, a noite é escura, mas a nuvem é como coluna de fogo, ele sabe proteger muito bem. Pastor, eu tenho tropeçado, eu tenho vacilado. Você tropeçava, você vacilava, mas a partir de hoje, eu disse, a partir de hoje, existe o direcionamento de Deus aqui sobre a sua vida. Você crê nisso? Levante as suas duas mãos aos céus e diga a Deus: Deus, me guia esta noite. Diga a Deus: guia a minha casa, guia a minha família, guia a minha casa. Feche seus olhos, com as mãos levantadas. Comece a pedir a Deus para governar a sua vida hoje. Ore a Deus, ore a Deus e diga: não passará de hoje. A nuvem do Senhor vai te guiar. Espírito Santo, estamos na tua presença. Os teus filhos estão com as mãos levantadas e com os corações abertos. Eles precisam de uma direção do Senhor, e não há outra direção que nós queiramos a não ser a sua. Nós não queremos seguir sombra, nós não queremos seguir homens, nós queremos seguir ao Senhor. Deus, nessa noite, entra no coração deste homem, entra no coração desta mulher, manifesta-se de forma poderosa, dando direcionamento. Ó Deus, tu sabes o lugar onde ele tem que chegar, tu sabes quais são os percalços do caminho, quais são os embaraços. Suribicanda, que lá andorebafassaio, caminhos escuros, tenebrosos, paralisantes. Mas hoje a tua nuvem chegou, a tua presença chegou, a tua graça é notada nesta noite. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. Inunda o coração dele, inunda o coração dela. Manifesta-se de forma poderosa esta noite. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome. Você pode cantar isso? Fome de ti, pois tenho sede, pois tenho fome. Fome de ti. Levante as suas mãos aos céus, aplauda o Senhor com alegria. Mas faça isso com alegria, irmão.
Dá um brado de glória, celebra Jesus. Tem direcionamento, apaixonados, cheios, direcionados por Deus. Glórias ao Senhor. Tome seu assento, glorificando a Jesus. É a última vez que eu vou pedir isso. A pessoa da direita e da esquerda, diga para ela: saia debaixo da nuvem. Fale isso para ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora fazer a profissão de fé. Não saia. São 9h04. Nós vamos fazer a profissão de fé dos nossos queridos. Eu não vou fazer isso individualmente. Vou fazer isso de forma coletiva para nós ganharmos tempo. Eu queria que vocês aprovassem, que vocês vissem os nossos mais novos soldados que vão descer as águas batismais. Eu queria que você se alegrasse com a gente nessa hora. Por gentileza, chegue aqui à frente a irmã Fabiana, o irmão Atisson, a irmã Rafaela, o irmão Roberto. Japa vai se batizar, irmão. Irmã Isa, Tamires, Daniela, Iago, Kaila, Viviane, Larissa, Riane, Caio. Irmão, aplaude com graça, aplaude com força. Fica de pé e aplaude. Jesus está salvando, está. Ó, espalha aqui, ó. Ô, Kaila, chega mais pra lá aí, chega mais pra lá. Eu quero esse negócio bem divididinho. Vem, Ryan. Vem, Ryan, aqui pro meio. Ainda mais com essa túnica de várias cores que você tá vendo. Por motivo de força maior, nós não temos todas as pessoas aqui. A profissão de fé é o momento onde a igreja conhece efetivamente os seus novos membros, previamente o batismo. Eles passaram pelo discipulado. Eles decidiram viver uma vida com Jesus. Isso não significa que eles são... Bora, Luciane. Depois da nossa conversa de ontem, eu quero ver você não batizar, minha filha. Se você não vier até as águas vão até você. Fabiana, Atisson, a Rafaela, Roberto, Isabela. A nossa irmã Luiara, ela não pôde vir por motivo de força maior. Mas Luiara é filha de crente. Luiara já tem pós-graduação em discipulado. E nós entendemos. Irmã Luciane está aqui. Cadê Tamires? Eu não vi Tamires aqui. Dani está aqui. Chegou a hora, hein, Dani? Chegou a hora. Iago está aqui. Kaila. Eita, Kaila. Cadê seus pais? Cadê? Na hora de batizar a Kaila tem que segurar essa piscina, irmão, porque o negócio vai ser... Irmã Viviane está aqui. Cadê Larissa? Lari está aqui. Riane está aqui. Pediu a tônica de José emprestado. E Caio, rapaz. Caio. Você é uma bênção, Caio. Cadê sua mãe? Eita, mamãe, que alegria na alma. Preste atenção, vocês que estão aqui na frente. A igreja vai olhar para vocês e vai ver se vocês estão dizendo amém, concordo, creio ou não. Porque no final eu vou perguntar: a igreja aprova? Pode ser que eles reprovem. Misericórdia. Mas vai lá aqui, né? Mateus no capítulo 10, verso 32, diz assim:
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei acerca deles diante do meu Pai. E todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Romanos capítulo 10, verso 10 diz assim, ó: se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O batismo não é para gente perfeita, é para gente convicta de que se Jesus voltar hoje e se morrer hoje, vai bater nessa terra, mas vai acordar no céu. Batismo é para gente que confessa Jesus e garante: eu sou crente, eu sou filho e filha de Deus. Então, por favor, vocês que vão se batizar, ouçam o que eu vou dizer e respondam em alto e bom som, para que a igreja ouça. Vocês creem na Trindade de Deus? Amém? Não, esse amém aí não. A igreja faz silêncio, teclado bem daquele jeito. Primeira pergunta: vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Vocês creem que o Espírito Santo é Deus? E que Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, e que os três são três pessoas, mas são três com a mesma essência de Deus? Vocês acreditam assim? Digam amém. Melhorou? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, inerrante? Amém? Vocês acreditam que o pecado pode levar o homem para o inferno? Amém? Mas vocês creem que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Digam amém. Vocês acreditam que a graça é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esvaindo o seu sangue, e por esse sangue vocês foram lavados, remidos, e os seus pecados foram perdoados? Amém? Eu vou falar coisas agora aqui mais difíceis. Vocês concordam com dízimos e ofertas? Vou perguntar, igreja, dá uma olhadinha aí. Agora, vocês concordam que essa estrutura, que toda essa magnitude, o alcance que isso chega, requer dinheiro? É dinheiro. Só que a Bíblia não traz ordenança legal como mandamento para doação, mas a Bíblia traz princípios, e que nós seguimos estes princípios, e que nós entendemos que dízimos e oferta é Bíblia. Que vocês concordam com essa prática? Digam amém. Como igreja, vocês concordam em estarem submissos a esta casa enquanto ela estiver submissa à palavra de Deus? Diga amém. Vocês concordam que enquanto estiverem aqui como membros fiéis, vocês entendem, concordam que nós não aceitamos como membros pessoas que na sua mentalidade acham que podem beber, podem tatuar seu corpo ou mutilá-lo, podem viver uma vida libertina no sexo livre? Vocês concordam que tudo isso que ora eu disse não combina, não é compatível com o homem ou a mulher que nasceu de novo? Amém? Vocês acreditam que Jesus vai voltar a qualquer momento? Amém? Vocês concordam que por fazer parte desta organização, vocês acreditam que o Espírito de Deus está nela?
Vocês acreditam que nós, enquanto líderes, somos direcionados por Deus, e vocês, enquanto a palavra for o nosso direcional, vocês se comprometem a servir a Jesus, a viver debaixo da palavra da cruz, a se submeter às nossas considerações organizacionais e multiplicar o número de membros que essa igreja tem por causa do testemunho de vocês. Vocês se comprometem, digam amém. E o mais importante, vocês se comprometem a amar a Jesus, ser fiel a Ele até os últimos momentos da sua vida e não abrir mão deste amor até que Ele venha. Digam amém. Conforme a boa confissão deles, a igreja aprova o batismo deles. Nosso irmão Paulo Yuri certamente já colocou em algum lugar a camisa do batismo de vocês, já está esperando vocês, já vai estar esperando vocês ali na saída. Então vocês, antes de ir embora, é procurar o nosso querido pastor Paulo Yuri. Ele vai organizar aí a quem vai dar, e vocês já vão pegar a indumentária de vocês para domingo. Se Jesus não voltar antes, fiquem em paz, que se Ele voltar, vocês vão subir mesmo sem se batizar. Se tudo o que vocês falaram aqui foi verdade, eu acredito que foi. Nós vamos nos ver na glória eterna e celeste. Estenda suas mãos, por favor. Pai, obrigado por essas vidas que são tão preciosas. Que o Senhor os guarde debaixo do teu sangue. Que o Senhor livre de todo o males. Que o Senhor sustente-os conforme a boa confissão que eles fizeram, para que domingo nós estejamos firmados em um ato e ordenança do Senhor. As duas ordenanças serão concretizadas nessa casa. Nós os batizaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Podem ir para os seus lugares. Antes da gente fechar, eu quero fazer mais uma oração pela sua vida. E também quero orar por uma pessoa especial que está completando mais uma primavera. Eu queria fazer essa oração por ela. Cadê a nossa irmã Isa? Vem cá, Isa. Vem com ela, Márcia. Vem com ela, Eduarda. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Isa, né, irmão? Deus te abençoe. Você está fazendo 18? Olha só. Você já é crente? Glória a Deus. Um prazer muito grande poder orar por você. Pessoas que te amam falaram: pastor, vamos orar por ela. E nós vamos abençoar a sua vida no dia de hoje, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui. Essa é a casa do seu Deus, tá bom? Estenda suas mãos para cá. Tem mais alguém completando aniversário hoje? Estenda as mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa vida que é tão preciosa ao Senhor. Está completando mais uma primavera. Enquanto igreja, nós queremos abençoá-la com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Que a tua presença esteja firmada dentro dela, que ela esteja debaixo da nuvem, que ela siga os teus preceitos, os teus caminhos. E a bênção que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a vida dela, e que ela desfrute de uma primavera extraordinária. Que essa nova temporada, essa nova jornada que se apresenta, traga boas notícias. Que ela esteja mais próxima do Senhor e veja os seus sonhos serem concretizados conforme a tua vontade. Repreende todo o mal, livra de todos os embaraços dessa vida e abençoa a vida desta jovem e glorifica o teu santo nome. Pai, a tua igreja está saindo nesta noite debaixo da nuvem.
Nós estamos saindo daqui debaixo de uma palavra profética da qual não vamos mais sair. Sê conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dar uma noite de sono reparador e permanece conosco, não somente agora, mas todo sempre. Diga amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe.